Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra, e hoje nós estaremos meditando em Jeremias capítulo 27, 28 e 29, e na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Jeremias capítulo 27. A canga de madeira. Logo depois que Zedequias, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me mandou fazer uma canga de madeira com tiras de couro e colocar no meu pescoço. Deus me disse que mandasse uma mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos seus embaixadores que tinha vindo a Jerusalém para se encontrar com o rei Zedequias. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer aos embaixadores que dessem aos seus reis a seguinte mensagem de Deus: Eu, com meu grande poder e com a minha força, criei o mundo e os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-lo a quem quiser. Fui eu que dei todas essas nações ao meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia, e fiz com que até os animais selvagens trabalhassem para ele. Todas as nações serão dominadas por ele, e pelo seu filho e pelo seu neto, até chegar a hora em que a própria nação dele vai cair. Então a Babilônia será dominada por muitas nações e por poderosos reis. Mas se alguma nação ou reino não quiser servir ao rei da Babilônia e nem a obedecer o seu governo, então eu castigarei com guerra, fome e doença, e no fim deixarei que Nabucodonosor acabe com aquela nação. Sou eu, o Senhor, que está falando. Não dei atenção aos seus profetas e nem a qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonhos, por inovação dos espíritos dos mortos ou por feitiçaria. Todos eles dizem que você não deve se entregar ao rei da Babilônia. Eles o estão enganando e farão com que vocês sejam expulsos da sua pátria, levado para longe e destruído. Mas a nação que obedecer ao governo do rei da Babilônia e o servir, eu deixarei que fique na sua própria terra, para cultivá-la e morar nela. Eu, o Senhor, falei. Eu disse a mesma coisa ao rei Zedequias de Judá: entregue-se ao rei da Babilônia, sirva a ele e ao seu povo, e o Senhor viverá. Porque é que o Senhor e o seu povo haveria de morrer na guerra, ou de fome, ou de doença. Porque é isso que o Senhor Deus diz que acontecerá com qualquer nação que não servir ao rei da Babilônia. Não dê atenção aos profetas que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. Eles estão enganando vocês. O Senhor Deus mesmo disse que não enviou esses profetas e que eles estão mentindo em nome dele. O resultado é este: eles expulsará, ele expulsará vocês e os profetas que estão contando essas mentiras morrerão. Então eu contei aos sacerdotes e ao povo, e o que o Senhor Deus me tinha dito, o seguinte: não dei atenção aos profetas que dizem que logo os tesouros do templo serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira. Não o escutem. Sirva ao rei da Babilônia, e assim vocês viverão, porque fazer com que esta cidade vire um montão de ruínas. Se eles são realmente profetas e se tem a minha mensagem, então peça a mim o Senhor Todo-Poderoso, que não permita que os seus tesouros, que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém, sejam levados para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor
Levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, e também as pessoas importantes de Judá e Jerusalém, para a Babilônia. Ele deixou as colunas, as bacias e os suportes e alguns outros tesouros do templo. Porém, preste atenção no que eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, estou dizendo a respeito dos tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém. Estes tesouros serão levados para a Babilônia e ficarão ali até que volte a pensar neles. Então eu os trarei de volta e os devolverei a este lugar. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 28 de Jeremias. Jeremias e o profeta Ananias. No 5º mês deste ano, que era o 4º ano do reinado de Zedequias, o profeta Ananias, filho de Azur, falou comigo no pátio do templo. Ananias era da cidade de Gibeão. Ele me disse na presença dos sacerdotes e do povo que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com todos os prisioneiros que foram de Judá para a Babilônia. Sim, eu acabarei com o poder do rei da Babilônia. Eu, Senhor, estou falando. Então, na presença dos sacerdotes de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome, doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus, quando as palavras dele se cumprem. Aí Ananias tirou a canga que estava no pescoço e quebrou em pedaços, na presença de todo o povo, e disse o seguinte: o Senhor Deus disse que assim que ele vai quebrar a canga que o rei Nabucodonosor pôs no pescoço de todas as nações, ele fará isso dentro de 2 anos. Então fui embora. Algum tempo depois de Ananias ter quebrado a canga que estava no meu pescoço, o Senhor mandou dizer o seguinte a Ananias: o Senhor disse que você quebrou uma canga de madeira, mas eu vou colocar em um lugar dela uma canga de ferro. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, vai pôr uma canga de ferro sobre todas essas nações, e elas serão dominadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele vai fazer com que até os animais selvagens trabalhem para Nabucodonosor. E eu continuei. Escute bem, Ananias. O Senhor Deus não enviou. Você está fazendo este povo acreditar em mentiras. Por isso o Senhor diz que vai se livrar de você. Você vai morrer ainda este ano, pois disse ao povo que se revoltasse contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Capítulo 29. A carta de Jeremias aos judeus da Babilônia. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim e a sua mãe, e os oficiais dos palácios, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Zafã,
e Gemarias, filho de Uquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Construa casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e coma as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, por daqueles que dizem que pode adivinhar o futuro. Não dei atenção a sonho deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu sou o Senhor que estou falando. O Senhor Deus disse ainda: quando os 70 anos na Babilônia passarem, eu mostrarei interesse por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-lo de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar. Aleluia. Pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde o espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei. De onde os tirei e levei como prisioneiro. Eu, o Senhor, estou falando. Vocês dizem que o Senhor lhe deu os profetas aí na Babilônia. Preste atenção no que eles dizem a respeito do rei que ocupa o trono de Davi e a respeito dos moradores de Jerusalém. Isto é, dos parentes que não foram levados com vocês como prisioneiro. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu mandarei contra eles guerra, fome e doença, e farei com que seja como figos estragados, ruim demais para serem comidos. Eu perseguirei com guerra, fome, doença, e as nações do mundo ficarão horrorizadas com o que virem, em todos os lugares para onde eu espalhar. As pessoas ficarão chocadas e horrorizadas com o que aconteceu com eles. Zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Isso acontecerá porque não obedeceram à mensagem que eu sempre lhe dei e enviei por meio dos meus servos, profetas. Eles não quiseram ouvir, mas agora todos vocês, aleluia, que eu deixei o rei da Babilônia levar de Jerusalém como prisioneiro, escute o que eu, o Senhor, estou dizendo. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, falou contra Acabe, filho de Colaías, e contra Zedequias, filho de Mazéias, que estão usando o nome de Deus para anunciar mentira. Deus disse que os entregará nas mãos do rei Nabucodonosor, da Babilônia, e que ele os mandará matar diante dos olhos de vocês. Quando aqueles que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim: que o Senhor Deus faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. Isso acontecerá com Zedequias e Acabe, porque a sua conduta foi vergonhosa. Cometeram adultérios e contra a vontade de Deus
contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram e é testemunha contra eles. O Senhor falou. A cartas de Semaías. Aleluia. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte: Semaías da cidade de Nerlão. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sonfonias, filho do sacerdote Maseías, e a todos os outros sacerdotes. Nessas cartas você dizia a Sofonias: o Senhor, Deus fez o sacerdote em lugar de Joiada, e agora você é o chefe dos serviços do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e pôr uma coleira de ferro no pescoço dele. Então, por que é que você não repreendeu Jeremias da cidade de Anatote, que tem bancado o profeta no meio do povo? Jeremias deve ser repreendido, porque mandou dizer aos prisioneiros na Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que, por isso, deviam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as frutas. O sacerdote Sofonia leu esta carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros da Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías: eu, o Senhor, castigarei Semaías e todos os seus descendentes. Então o enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta e fez com que acreditassem em mentiras. Por isso ele não terá descendente no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim, e por isso não viverá para ver as boas coisas que eu farei pelo meu povo. Eu, o Senhor, falei. Vamos encerrar, aleluia, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. A maneira de agir dos cristãos. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente nós mesmo não tínhamos juízo e eram maus e rebeldes. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passava a nossa vida no meio da malícia, da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos, ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e fez para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebemos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos para que os que creem em Deus se interessem em usar seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil a todos, mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassado, as brigas, os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisão entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela, pois você disse, não, pois você, aleluia, pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o evangelho e os seus pecados prova que ela está errada. Últimas recomendações. Quando eu lhe mandar
o irmão Atermas ou o irmão Tico, faça o possível para se encontrar comigo na cidade de Nicópolis, pois resolvi passar o inverno lá. Ajude o advogado Zenas e também a Apolo em tudo o que você puder, a fim de que eles tenham o que precisa para a viagem. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros, em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Todos os que estão comigo mandem saudações a você. Saudações a você. Dê saudações aos nossos amigos na fé. Bença que a graça de Deus esteja com todos vocês. Essa foi a nossa leitura do dia 2, aleluia, de novembro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe através da sua poderosa palavra, em o nome de Jesus.